fazer só o seu time. Obrigado, obrigado. Oi, boa noite. Na verdade, vou contar mais ou menos o que é que aconteceu comigo no meu último ano de faculdade e quais foram as decisões que eu tomei hoje para estar aqui. E fazer mais um bate-papo com vocês. Eu não sei, acho que a maioria, não sei se está terminando ou se está no meio. E quando você é estagiário, você tem, né, uma muleta. Ah, eu sou estudante. É tudo muito fácil. Você pede dinheiro para o seu pai ainda e todo mundo entende que você é estudante e ok. Então, o que aconteceu? Eu fui trabalhar morei um tempo fora, cheguei no Brasil, assim, meio perdida, fui trabalhar numa farmacêutica, numa multinacional. Aí você chega lá no departamento de comunicação, você tem diretriz para tudo, né? Por mais que tivesse eu e minha gerente só, você vai criar intranet. Você vai criar intranet? Tudo bem, você entra lá na intranet internacional, você tem todas as suas diretrizes, como criar a intranet, o que falar, o que não falar, né? Aí você entra qualquer outra empresa que vocês trabalham, normalmente você tem diretriz para tudo. Já existe o jornal interno, então você vai desenvolver tal seção, você vai ajudar nisso, você vai fazer assessoria de empresa. Já existe, já está lá. Então você nem se dá conta de como é que foi que criaram essa cultura da comunicação antes de você chegar, né? Então tudo bem, então fiquei falando com o Lito um ano, aí você vem para cá, vem para cá. E eu estava lá naquela empresa, estava meio cansada, né? Sempre fazendo as mesmas coisas. Você queria fazer uma coisa nova, né? Empresa multinacional. Você quer ter um Twitter da empresa? Você está louca? Você vai ter um Twitter, né? Tá bom, eu vou para aí. Só que eu não sabia o que eu estava fazendo, né, na verdade. Porque eu cheguei lá, todo mundo olhou para mim e falou assim, mas o que é um departamento de comunicação, né? E eu pensei, mas o que é um departamento de comunicação? Porque até então, eu chegava lá, eu tinha um chefe, eu tinha todas as coisas, né, que eu ia fazer. E aí a primeira conversa que o Lito falou para mim, ele falou assim, eu quero que exista a cultura da comunicação. Aí eu parei para pensar o que eu tinha feito, né? Tinha ido para uma empresa, eles estavam me pedindo para que todo mundo lá tivesse a cultura da comunicação, que aquilo fosse valioso para a empresa, que as pessoas gostassem. E vocês sabem muito bem, quem está em empresa, qual é a dificuldade de conseguir convencer os outros departamentos da importância da comunicação, né? Não sei, principalmente multinacional. O marketing olha para você, às vezes, meio hostil, né? Então, quando eu cheguei lá, todo mundo, então, o que é que você faz agora? Não sei. Então, a primeira coisa que eu fiz, deixa eu até ir passando aqui, né? O que é que faz a comunicação? Então, eu demorei 1 mês ou 2 meses para entender a empresa, o Lito passou aqui, mas é um pouco difícil entender, um monte de franquia, uma empresa que gere parte da franquia, uma indústria química. Então, depois que passou esse período, eu falei assim, olha, a melhor coisa que eu tenho que fazer é fazer um trabalho de relações públicas e falar com todo mundo da empresa e contar para eles o que é que faz comunicação, né? E foi o que eu fiz, eu falei com todo mundo da empresa e perguntava para eles, mas o que você acha que faz comunicação, né? O que você espera do departamento de comunicação? O que você acha que vai ajudar no dia a dia do seu trabalho? E foi assim que eu fui criando um diagnóstico para entender que ferramentas de comunicação que eu ia usar. Ainda carregava livro debaixo do braço, ainda ficava ligando para amigo, porque tem uma insegurança. Quando você acaba de se formar, o que é que você vai fazer, né? E foi assim que funcionou mesmo, né? E eu comecei a perguntar, de que maneira eu posso te ajudar? De que maneira para te ajudar? No começo era assim, olha, você pode fazer uma etiqueta para mim e colar ali, porque acho que você deve mexer em Photoshop, né? Falei, pode ser. Eu te ajudo, né? E aí você vai meio que conquistando as pessoas. Você pode fazer um folheto? Eu falei assim, nossa, folheto é demais, né? Designer eu não sou. Mas aí você fala assim, você pode me pagar um curso de Corel? Aí a empresa fala, bom, mas para que é? Que estão me pedindo folheto, né? Tá bom. Então você vai conquistando o seu espaço, você vai tendo que criar o seu carisma e explicando para as pessoas mais ou menos o que você faz. Aí vai criando-se uma cultura da comunicação. Então eu vou passar um pouco essa parte mais difícil, que foi para mim, né? E aí vou contar o que é que a gente tem hoje, depois de 1 ano dessa cultura de comunicação. Eu percebi que a maior parte das pessoas, elas trabalhavam no que a gente chama de pista, né? Que é assim, no serviço de lavagem. Não sei se vocês já foram numa dry wash dentro de um shopping center. Você deixa seu carro para lavar, tem toda uma estrutura de pessoas, uma hierarquia enorme, que vocês, quando deixam o carro, nem imaginam que existe por trás disso. Né? Tem o nível 1, 2, 3 de funcionário, consultor, supervisor, né? E eles não têm acesso imediato ao computador. Então, como é que eu falo com essas pessoas? Como é que elas sabem o que está acontecendo na empresa, né? Assim, fora o boca a boca, que eu fui conversar com todos eles antes de eu chegar, como é que eu faço? Então, eu fiz o Jornal da Pista, que é um jornal interno, que no começo eu ficava ligando para todo mundo, o que vocês querem que vá para o jornal? O que vocês querem? Escrevam para mim, mande mensagem para mim, mande e-mail para mim. E ninguém mandava, gente. Era decepcionante.
Eu inventava todas as sessões, eu escrevia todas e assinava o nome dos outros ainda, né? Para fingir que tinha participação. Mas é o começo, as pessoas não sabiam que era assim. Aí botava lá o Lito, né? Ai, Lito, escreve aqui para mim. Ah, mas o que eu escrevo, Cíntia? Porque, apesar de tudo, para ele também era novo, né? Aí eu, vamos escrever sobre isso? Vamos. Como é que escreve, Cíntia? Todo mundo vai se encostando em você para você ajudar. Até um ponto que chegava com um texto pronto para mim. Olha, eu tenho um texto aqui. Isso era muito legal, né? Que as pessoas foram adotando, começando a gostar. Ah, que legal, você tem um jornal interno. Ah, Cíntia, eu tenho uma novidade para o jornal. Oh, nossa, você ficava tão feliz, né? Falou assim, você escreve ou eu escrevo? Ah, você escreve, né? Ah, tudo bem, né? Então você vai aprendendo também que o limite entre relações públicas, publicidade, editoração, jornalismo e às vezes até audiovisual, eles são tênis. Comunicação é comunicação. Você pode até fazer um trabalho de relações públicas, e relações públicas nesse sentido é porque ela é mais genérica, gente. Vocês conseguem se especializar fazendo Photoshop, um Corel, conseguem fazer um texto, redigir bem, conseguem até mexer em alguns programas de edição de ilha. Mas o quanto mais vocês se aprimorarem, melhor vai ser para vocês. Porque não tem esse limite, eu sou isso, eu acabo aqui e você começa lá. Principalmente em empresa menor. Talvez em multinacional vocês consigam desenvolver mais um trabalho mais quadrado, mais rígido. Mas senão as pessoas vão precisar de várias habilidades de comunicação, né? Então foi isso que foi o Jornal da Pista, que foi muito legal. Depois um jornal mural, ou seja, fui lá, arrumei o mural deles, coloquei sessão. Então aquela cultura começou a ter, né? Aí eu chegava lá, o mural estava todo errado, aí eu ligava, aí lá vinha a Cíntia falar do mural, né? Brigava, até o ponto que as coisas começaram a andar, né? Enfim. E aí o Café com Lito, no final do ano passado a gente fez 15 anos. Falei, gente, o que a gente vai fazer 15 anos? Como que a gente vai fazer de 15 anos? Uma promoção? Um marketing? Né? Se é de comunicação? Falei, não, mas internamente o que a gente vai fazer de 15 anos? Né? Às vezes as pessoas nem sabem, né? Daqui dentro. O que aconteceu em 15 anos? Aí a gente fez um Café com Lito. Todo mundo, em grupos pequenos, tomaram um café da manhã com o Lito. O Lito chegou, se aproximou deles, conversou com eles. E isso por quê? Porque quando eu fui conversar com um a um, eu percebi que eles tinham uma certa... Ah, o Lito, dono da Radaioshi, o Lito. Eu falei assim, por que a gente não aproxima mais, né? Nem que seja tirar dúvida, conversar com o pessoal. Isso foi uma motivação enorme para eles. Eles amaram ter ido primeiro tomar café da manhã e comer um monte de coisa que eles não comem no dia a dia deles, né? E segundo, que foi falar com o presidente. A gente conversou com o presidente, a gente perguntou ao presidente. Então, foi muito... É um pessoal muito diferente da gente. O pessoal que ainda está tentando terminar o ensino médio, o ensino fundamental, outra linguagem, é um outro jeito, enfim. Isso de comunicação interna. Iniciei um pouco de comunicação com franqueado também, que eles têm os espaços deles. De comunicação externa, assessoria de imprensa, a gente tem um assédio muito grande. Então, liga muito jornalista, pergunta, entra no nosso site, olha o nosso blog, enfim, 1000 coisas. E eu deixei esse trabalho para depois, né? Então, por enquanto, não mexi com isso ainda. É que eu não sei, na verdade. Não, brincadeira. Está acabando umas coisas interessantes. Não, tem... Semana passada, bem interessante. Teve. Tem algumas coisas acontecendo já, mas é que não dá para eu fazer tudo ao mesmo tempo.